No coração de uma pequena vila no interior da Bahia, onde as estradas de terra serpenteiam entre campos de milho e mandioca, vive Rosa, uma mulher de 38 anos, mãe solo, guerreira silenciosa de uma luta diária marcada pela pobreza. Seus cabelos, pretos, sempre presos em um coque desalinhado, e as marcas de sol em sua pele denunciam anos de trabalho duro sob o céu abrasador do sertão. Rosa mora em uma casinha de adobe, com as paredes descascadas e o telhado de zinco que geme nas noites, de vento forte. Ali naquele lar humilde, vive também seu filho Miguel, de 8 anos. Um menino doce, mas que carrega o peso de um diagnóstico difícil: autismo severo. Miguel quase não fala. Seus olhos grandes e castanhos parecem sempre perdidos em um horizonte, só dele, onde poucos conseguem alcançar. Os dias na vila começam cedo. O canto das rolinhas e o som distante dos galos acordam os moradores antes mesmo do primeiro raio de sol. Rosa se levanta ainda no escuro, prepara o café forte e o cuscuz simples antes de acordar Miguel com o mesmo carinho de todos os dias. Cada manhã é um desafio. Miguel se agita, grita, se esconde debaixo da cama, assustado com qualquer mudança na rotina. O que os vizinhos sabem é pouco. O que muitos não compreendem, julgam com olhares atravessados e cochichos que machucam, mais do que qualquer palavra dita em voz alta. É doidinho, alguns sussurram. Rosa, no entanto, protege Miguel como pode, tentando blindar o filho daquele mundo cruel. Naquela manhã de segunda-feira, um episódio mais intenso do que o habitual toma conta da casa. Miguel, em um surto sensorial, corre pela vila, descalço, os olhos arregalados, chorando alto. Rosa corre atrás, chamando pelo filho, desesperada. O menino, em pânico, atravessa a pequena praça da vila, derrubando uma barraca de frutas na feira, enquanto os feirantes assistem à cena com surpresa e desconforto. Mas é nesse instante, quando tudo parece desabar, que o improvável acontece. Do alto de uma árvore próxima, um pássaro raro de plumagem azul cintilante desce suavemente, pousando no meio do caminho de Miguel. É um ararinha azul, uma ave que muitos na vila consideravam extinta na região. O pássaro, com um olhar quase humano, fixa seus olhos no menino que, como por encanto, para subitamente. O grito cessa. O choro dá lugar ao silêncio absoluto. Miguel, pela primeira vez em semanas, senta-se no chão de terra, encarando o pássaro com uma calma surpreendente. Rosa, ofegante, se aproxima devagar, temendo espantar a ave, mas impressionada com a transformação repentina no comportamento do filho. O pássaro dá um pequeno passo em direção a Miguel e, em um gesto que ninguém poderia explicar, canta. Uma melodia suave e hipnotizante. Os moradores, antes espectadores distantes, agora assistem em silêncio, maravilhados com a cena que desafia toda a lógica. O ararinha azul, símbolo de esperança em meio à aridez, parece entender exatamente o que o pequeno Miguel sente. E é assim que, sem ninguém esperar, começa a história que mudará para sempre a vida de Rosa, Miguel e de toda a vila. Os minutos seguintes àquela cena na praça se desenrolam em um silêncio reverente. Miguel, ainda sentado no chão, observa o ararinha azul com olhos atentos e calmos, uma serenidade rara em seu semblante. O pequeno pássaro permanece ali, imóvel, como se soubesse exatamente o papel que tem a cumprir naquele instante. Rosa, ajoelhada ao lado do filho, sente o coração desacelerar. As mãos tremem, mas o olhar é de puro espanto. Nunca, em todos aqueles anos de luta, ela viu Miguel tão tranquilo, tão presente. As lágrimas escorrem pelo rosto queimado de sol, não de tristeza, mas de um alívio que ela já nem lembrava como era sentir. Miguel, meu filho, sussurra com a voz embargada. O menino não responde com palavras, mas seus olhos continuam fixos na ave, e em um gesto inesperado, ele estende lentamente a mão em direção ao pássaro. A ararinha, sem medo, dá um saltinho, para mais perto, como se aceitasse o convite silencioso. Os vizinhos começam a se aproximar, ainda sem entender o que estão testemunhando. Dentre eles está seu Afonso, o senhor de 70 anos, dono da barraca de frutas que Miguel derrubara minutos antes.
Ele, que sempre manteve distância da doidice do menino, agora observa com olhos arregalados, incapaz de dizer qualquer coisa. No canto da praça, escondida atrás da porta da pequena mercearia, Dona Judite, a parteira da vila, cruza os braços, o senho franzido. Ela, que já viu de tudo na vida, sente um calafrio percorrer sua espinha. Não é comum ver uma ararinha azul por ali, muito menos ver uma delas agir com tamanha docilidade, especialmente com uma criança. Naquela noite, a história corre de boca em boca. Na casa simples de Rosa, sem energia elétrica e com apenas uma lamparina iluminando o ambiente, Miguel dorme tranquilo como não fazia há muito tempo. A ararinha, surpreendentemente, permanece na janela, empoleirado, como um guardião fiel. Rosa observa o filho dormindo, o peito apertado entre a esperança e o medo. Quantas vezes ela desejou um sinal, algo que pudesse aliviar a dor de ver Miguel tão preso em seu próprio mundo. Agora, ali, diante de si, algo impossível acontecia. Mas o que isso significava? Seria um acaso, um milagre? Sem saber ao certo o que pensar, Rosa fecha os olhos e agradece em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, ela permite que a esperança entre sem pedir licença. No dia seguinte, quando o sol começa a tingir de dourado as folhas secas do sertão, a vila inteira já comenta sobre o pássaro de Miguel. Curiosos, alguns se aproximam da casa, tentando espiar o ararinha azul. A ave continua ali, fiel à janela, sem demonstrar qualquer intenção de partir. E Rosa, ainda assustada com o que não entende, sabe apenas de uma coisa: algo muito maior do que ela poderia imaginar estava começando ali. O terceiro dia após o encontro de Miguel com o ararinha azul, amanhece com uma brisa suave, carregando o cheiro doce das flores de mandacaru que desabrocham na madrugada. A pequena vila, antes tão habituada à rotina silenciosa, agora vive a expectativa de ver novamente o menino e o pássaro. Miguel, que costumava despertar aos gritos, levanta-se em silêncio. Seus olhos, antes fugidios, buscam a janela, onde a ararinha continua como se tivesse assumido a responsabilidade de vigiar o pequeno garoto. Rosa, ainda se adaptando à nova calma da casa, observa o filho com uma mistura de desconfiança e esperança. Decide então levá-lo até o posto de saúde, onde trabalha o enfermeiro José, um homem simples, mas de coração enorme, sempre disposto a ouvir as queixas da comunidade. Ao chegar, Rosa é recebida com os olhares curiosos de outras mães acostumadas a ver Miguel inquieto, choroso. Mas ali, segurando a mão da mãe, Miguel segue tranquilo, enquanto o pássaro voa abaixo, como que escoltando os dois até o posto. José, surpreso ao ver o comportamento do menino, escuta atentamente o relato de Rosa sobre o acontecido. O enfermeiro, embora não entenda muito de autismo, conhece bem o sofrimento daquela mãe. Sem questionar o improvável, ele apenas sorri e diz: "Se esse bichinho trouxe paz para o coração do seu menino, então ele é mais que um pássaro, Dona Rosa. É um anjo de penas." Na vila, a notícia de que Miguel agora caminha pelo povoado, acompanhado da ave, se espalha rápido. Alguns se encantam, outros se inquietam. Entre os mais críticos está seu Anselmo, o vereador local, conhecido pelo jeito seco e cético. Para ele tudo não passa de superstição. Essa mulher tá precisando de juízo. Vai ver que esse menino precisa de um hospital, não de passarinho, resmunga na venda. Enquanto isso, a curiosidade cresce. Crianças da vizinhança, antes temerosas de chegar perto de Miguel, agora se aproximam devagar, atraídas pela beleza da ararinha. Pela primeira vez, Rosa vê o filho interagir, ainda que timidamente, olhando para as outras crianças e observando os movimentos delas. Ao cair da tarde, Rosa senta-se na porta de casa, Miguel ao seu lado e o pássaro empoleirado na mesma janela. O céu vai ganhando tons de laranja e roxo, e o canto suave da ave embala o silêncio das últimas horas de luz. Rosa respira fundo. Por mais difícil que seja acreditar, algo está mudando, e dentro dela, pela primeira vez, uma pequena chama de esperança começa a arder com força. Na manhã seguinte, o canto vibrante do ararinha azul ecoa pelas ruas estreitas da vila.
Miguel, de mãos dadas com Rosa, repete seu novo ritual de caminhar até a praça, sempre acompanhado do pequeno guardião de penas cintilantes. Mas agora, o olhar curioso de muitos se transforma em cochichos e julgamentos. Isso não é coisa de Deus, sussurra Dona Etelvina, a beata da igreja, olhando atravessado enquanto faz o sinal da cruz. Esse menino é endemoniado mexendo com um bicho selvagem. Completa seu Anselmo, cada vez mais indignado, reunindo aliados entre os moradores mais tradicionais. Na feira, algumas barracas começam a se esvaziar quando Miguel e Rosa passam. O desconforto cresce entre os vizinhos, principalmente depois que a notícia corre de que o ararinha azul dorme todas as noites na janela da casa. Alguns temem que a ave traga doenças, outros espalham boatos sobre feitiçaria. Rosa sente o peso de cada olhar, mas não abaixa a cabeça. Segura firme a mão do filho, cada vez mais confiante na mudança sutil que percebe em Miguel. Ele continua sem falar, mas algo em seu olhar se transforma dia após dia. Ele observa o mundo à sua volta com mais atenção, menos medo, mas os dias de relativa paz estão ameaçados. Seu Anselmo, influente na política local, começa a articular um movimento contra a permanência da ararinha na vila. Ele argumenta que a ave representa um risco à saúde pública e que sua presença pode atrair problemas. Quem garante que esse bicho não vai atacar as crianças? Ou trazer alguma peste para nossa vila? Vocifera em uma reunião improvisada no salão da igreja. Enquanto os ânimos se acirram, uma figura inesperada surge em defesa de Rosa e Miguel. Dona Nair, uma senhora de 65 anos, conhecida por seu jeito doce e suas histórias antigas sobre o sertão, ergue a voz pela primeira vez em muito tempo. Vocês esqueceram que foi o canto dos passarinhos que sempre anunciou esperança nessa terra? Pergunta com firmeza. Esse menino tão puro está ensinando a gente a ver beleza onde só víamos problema. A fala de Dona Nair silencia momentaneamente os mais exaltados, mas a tensão permanece. Rosa, sentindo que a situação pode sair do controle, decide procurar ajuda. Com o coração apertado, ela bate à porta da escola da vila onde trabalha Helena, a única professora com algum conhecimento sobre crianças especiais. Helena, uma mulher jovem e de sorriso acolhedor, escuta atentamente Rosa. Ao ouvir sobre a ligação entre Miguel e o ararinha azul, seus olhos brilham com curiosidade e compaixão. Talvez o que seu filho encontrou, Dona Rosa, seja justamente o que a gente tenta tanto buscar. Um caminho para chegar até ele. A professora sensibilizada promete apoiar Rosa, mas sabe que enfrentar o preconceito da vila não será fácil. Ela sugere que tentem registrar o comportamento de Miguel com a ave, para tentar provar que aquilo não é apenas superstição, mas um processo real de interação e desenvolvimento. Naquela noite, enquanto o céu escuro é salpicado de estrelas, Rosa, ao lado de Miguel, segura um velho caderno e começa a anotar cada pequeno gesto do filho. Ararinha, na janela, canta baixinho, embalando aquele momento de coragem e resistência. Mal sabem eles que a batalha por aceitação e respeito está apenas começando. O calor do sertão torna as manhãs pesadas, e mesmo antes do meio-dia, o ar parece tremer sobre a terra seca. Mas a temperatura não é o único motivo para o clima abafado na vila. A tensão entre os moradores cresce, alimentada pelos discursos inflamados de seu Anselmo, que segue espalhando medo e desconfiança sobre o vínculo entre Miguel e o ararinha azul. Isso é contra a natureza, esbraveja ele durante uma reunião na praça. Bicho de mato não é para ficar no meio de gente. As palavras dele inflamam alguns, mas também despertam o desconforto de outros, que começam a se perguntar se talvez estejam sendo cruéis demais com aquela criança tão frágil e sua mãe. Enquanto isso, Rosa continua firme. Seguindo o conselho de Helena, ela passa os dias registrando cada comportamento de Miguel, cada olhar, cada gesto em direção ao pássaro. Anota no velho caderno como Miguel agora aceita, sem crises, o toque da água em suas mãos, ou, como ele, sorri discretamente ao ouvir o canto da ave nas primeiras horas do dia. Helena, ao ver as anotações, sugere que chamem um especialista da cidade vizinha para avaliar a situação. Rosa, esperançosa, aceita,
mas sabe que não será fácil convencer alguém a levar a sério uma história que, para muitos, parece conto de assombração. No entanto, é a própria professora quem decide ir atrás de ajuda. Ela entra em contato com o Dr. Pedro, um jovem biólogo que trabalha com preservação de espécies nativas e tem experiência com comportamentos animais. Intrigado com o relato, Dr. Pedro concorda em visitar a vila. Sua chegada causa burburinho. Afinal, alguém de fora, com estudo, vindo dar atenção ao caso, faz muitos moradores olharem a situação com outros olhos. Mas seu Anselmo não se dá por vencido e tenta ridicularizar a iniciativa. Vai ver que esse doutor vem é para passear, não para resolver nada. Sem se abalar, Dr. Pedro visita a casa de Rosa. Ao ver Miguel e o Ararinha interagindo, fica visivelmente tocado. Observa o menino aproximar-se da ave sem qualquer sinal de medo ou desconforto. Vê como o pássaro canta baixinho enquanto Miguel tenta imitar o som, em um esforço de comunicação que emociona até os mais céticos. Dona Rosa, isso que vocês têm aqui é muito especial, diz Dr. Pedro, com os olhos brilhando. Essa conexão entre o menino e a ave é rara. Não podemos ignorar. Ele propõe documentar tudo em vídeo, para que outros especialistas possam ver e avaliar. Rosa, embora tímida, aceita entendendo que talvez essa seja a única forma de provar para a vila e para o mundo que o que acontece ali é real. Enquanto as filmagens começam, Miguel, ainda sem falar, começa a demonstrar novos gestos. Com os dedos tenta formar o desenho de uma asa, apontando para a ararinha. Um gesto simples, mas poderoso, como se dissesse, ele me entende. Naquela tarde, sob a luz dourada que pinta o sertão, Rosa sente pela primeira vez em muitos anos que não está sozinha. As gravações feitas por Dr. Pedro logo ganham repercussão. Primeiro entre os próprios moradores que começam a ver, com seus próprios olhos, as imagens de Miguel interagindo com o Ararinha Azul. Em cada vídeo, o menino, antes isolado em seu mundo, mostra pequenas evoluções. O sorriso tímido, o gesto das asas, o olhar direto nos olhos da ave. Dr. Pedro não perde tempo. Compartilha o material com colegas de universidades e biólogos interessados em comportamento animal. Entre eles está a doutora Camila, uma pesquisadora especializada em comportamento de aves, que, ao assistir aos vídeos, decide ir pessoalmente até a vila. Quando a doutora Camila chega, traz consigo não só conhecimento científico, mas também um olhar humano, sensível. Ela senta-se ao lado de Rosa, escuta sua história, vê de perto o sofrimento e a força daquela mãe. Rosa, você tem uma joia, rara nas mãos. O que acontece aqui entre o seu filho e esse ararinha pode abrir portas não só para ele, mas para muitas outras crianças que precisam de novas formas de comunicação. Diz a doutora emocionada. Na vila, a resistência começa a perder força. Aos poucos, moradores que antes olhavam com desconfiança, agora assistem aos vídeos projetados no salão da igreja em uma reunião organizada por Helena e Dona Nair. Crianças, mães, idosos, todos assistem em silêncio ao que parece ser um pequeno milagre acontecendo bem ali, diante deles. Seu Anselmo, rígido e amargo, permanece sentado no fundo da sala, braços cruzados, sem demonstrar qualquer emoção. Mas mesmo ele não consegue esconder o impacto das imagens. O menino, tão calmo, tão diferente daquele que eles conheciam. Doutora Camila propõe um estudo mais aprofundado, envolvendo especialistas em autismo e etologia, o estudo do comportamento animal. Sugere, inclusive, que seja feito um acompanhamento sistemático, respeitando o espaço de Miguel, mas documentando cada interação. Rosa, humilde, fica surpresa com tanta atenção. Nunca imaginou que sua luta diária pudesse ganhar tamanha proporção. Em seu coração, a esperança cresce, mas também o medo. Medo de que levem o pássaro, medo de que tudo aquilo acabe tão rápido quanto começou. Doutora Camila, percebendo. A preocupação da mãe garante. Rosa, ninguém vai tirar esse pássaro de vocês. A gente quer entender, aprender, mas acima de tudo respeitar o que vocês têm aqui. Naquele fim de tarde, enquanto o céu se colore de tons alaranjados e o sertão respira um pouco mais leve,
Miguel aproxima-se do ararinha mais uma vez. Com cuidado, estende a mão. E o pássaro, como sempre, responde com seu canto suave. E é nesse cenário, com Rosa observando de olhos marejados, que a ciência começa a encontrar a fé, unidas pela ternura de uma criança e o vôo de um pássaro. O barulho dos grilos à noite já não abafa os sussurros da vila. A história de Miguel e do ararinha azul ultrapassa as cercas de madeira e chega aos ouvidos de pessoas de fora, despertando interesse e, inevitavelmente, ganância. Uma tarde, enquanto Rosa estende roupas no varal, 2 homens de aparência estranha aparecem na estrada de terra que leva até sua casa. Um deles, de chapéu de couro e sorriso torto, chama: "É verdade que tem uma ararinha azul aqui?" Rosa instintivamente protege Miguel com o corpo, sentindo o perigo no tom das palavras. "Não sei do que o senhor está falando", responde. "Seca", mas os homens insistem. Um deles, mais baixo e de olhar duro, diz: "Esse tipo de pássaro vale uma fortuna no mercado. Tem gente pagando em dólar. Eles vão embora deixando no ar a ameaça não dita, mas clara." Rosa sente o coração apertar. Aquela ave, que trouxe paz ao filho, agora corre perigo. Ao saber do ocorrido, Dr. Pedro e Dra. Camila alertam imediatamente as autoridades ambientais da região. A ararinha azul é uma espécie em extinção, e a presença dela ali, em liberdade, já seria algo de enorme importância científica. Mas agora, com a atenção da mídia e desses caçadores, a situação torna-se crítica. A notícia da possível presença de traficantes de animais silvestres na região deixa a vila em alerta. Enquanto alguns moradores se solidarizam com Rosa, outros veem ali uma oportunidade. Se esse bicho é tão valioso assim, será que não dava para resolver nossas contas? Cochicha um homem na venda para outro vizinho. O medo se espalha. Rosa, aflita, não sabe mais como proteger a ave e seu filho. Helena tenta tranquilizá-la, garantindo que todos estarão atentos, mas a mãe sente que o perigo está mais perto do que nunca. No meio dessa tensão, um aliado inesperado se aproxima. Seu Chico, o velho guardião da mata que vive recluso na beira da vila, ouve sobre a situação e procura Rosa. De chapéu de palha e olhos miúdos, ele diz: "Dona Rosa, sei onde esse passarinho pode se esconder se a coisa apertar. Tem um pedaço de mata fechada, segura, onde eles não chegam fácil." A proposta de seu Chico reacende a esperança de Rosa, mas também traz novas dúvidas. Será certo afastar o pássaro de Miguel, mesmo que por segurança? Será que o menino entenderia? Naquela noite, ao ver Miguel dormir tranquilamente, o ararinha empoleirado na cabeceira da cama, Rosa sente o peso da decisão que terá que tomar. Cada escolha parece uma batalha entre o medo e o amor. Enquanto a vila adormece, sem saber o que o dia seguinte trará, uma certeza permanece: nem tudo que voa está livre. O dia amanhece pesado, o céu encoberto por nuvens cinzentas, como se até o clima refletisse o medo que paira sobre a casa de Rosa. Após a visita dos homens estranhos, ela mal conseguiu dormir. O coração pulsa acelerado, cada barulho lá fora parece um sinal de ameaça. Miguel, alheio ao perigo iminente, brinca com pequenos galhos e folhas no chão da sala, enquanto o ararinha azul observa tudo, atento, empoleirado na janela. Rosa sabe que não pode mais adiar a decisão. Chama seu Chico até sua casa, com Helena e Dr. Pedro presentes. "Não quero que levem esse passarinho. Não depois de tudo que ele fez pelo meu menino", diz Rosa, a voz firme, mas embargada. Seu Chico, com sua sabedoria simples, responde: "Às vezes, para proteger quem a gente ama, a gente precisa deixá-los voar." Doutora Camila, com muita delicadeza, explica que a ave poderia ficar na área protegida que seu Chico conhece. Pelo menos até que as autoridades garantam que os caçadores desistiram. A proposta é manter o contato entre Miguel e o pássaro, mas em um ambiente seguro, com visitas programadas. Rosa sente o peito apertar. O medo de ver Miguel regredir sem o amigo de penas coloridas é real. Mas entre lágrimas, percebe que o mais importante é garantir a segurança de ambos. "Vamos fazer isso pelo bem dele, e do passarinho também", sussurra, mais para si mesma do que para os outros.
Com a ajuda de Dr. Pedro e Doutora Camila, organizam a transferência da ave para o refúgio de seu Chico. Na despedida, Miguel, mesmo sem entender completamente o que acontece, percebe a movimentação. Seus olhos se enchem de lágrimas quando vê o ararinha sendo levado cuidadosamente em uma caixa de transporte apropriada. É então que, pela primeira vez, Miguel se esforça para formar uma palavra nova. A voz sai trêmula, baixa, quase um sussurro. Azul. Rosa desaba em choro abraçando o filho. Doutora Camila, emocionada, segura as lágrimas. Até Helena, sempre forte, sente o nó na garganta. A cena comove os presentes, mas também reacende a chama da luta. Rosa promete a si mesma que não vai deixar a história do filho ser apagada pela ignorância e pela ganância. Com o apoio dos amigos e agora da equipe de biólogos, ela decide ir além. Se esse povo quer apagar nossa história, a gente vai gritar ela para o mundo ouvir, diz Rosa determinada. Doutora Camila sugere que eles façam um novo vídeo, não só mostrando o progresso de Miguel, mas denunciando a tentativa de tráfico e alertando sobre a importância da preservação da espécie. Rosa concorda, com o coração pesado pela separação, mas cheia de coragem. Enquanto isso, na vila, rumores se espalham de que os caçadores podem voltar. Mas também cresce o apoio de quem começa a entender a importância daquele vínculo e o valor de proteger o que realmente importa. O céu, que amanheceu nublado, começa a abrir espaço para pequenos feixes de luz, como se o próprio sertão quisesse dizer: ainda há esperança. A vila, antes mergulhada na rotina silenciosa e no preconceito, agora pulsa com uma energia diferente. O vídeo gravado por Rosa, com a ajuda de Doutora Camila, Dr. Pedro e Helena, começa a circular pelas redes sociais, ultrapassando os limites do sertão. Nele, Rosa conta sua história com a voz firme, mas cheia de emoção. Meu nome é Rosa, sou mãe do Miguel, e hoje eu quero falar por todas as mães que lutam para serem ouvidas. O que aconteceu com meu filho e esse passarinho azul não é milagre, é amor. E amor não se vende. Amor se protege. O vídeo mostra imagens de Miguel, seus pequenos avanços, os gestos, os sorrisos, o vínculo com o ararinha azul. Mostra também as tentativas de caçadores de levar o pássaro e alerta para o crime do tráfico de animais silvestres. Em poucos dias o vídeo viraliza. Pessoas de várias partes do Brasil se sensibilizam. ONGs de proteção animal, ativistas dos direitos das pessoas com deficiência, jornalistas e até artistas compartilham a história. As autoridades, pressionadas pela repercussão, intensificam a investigação sobre o tráfico de animais na região. Uma operação é montada para prender os homens que haviam aparecido na casa de Rosa. Os rostos deles, antes ocultos, agora estão estampados nos jornais locais. Na vila, a mudança é visível. Aqueles que antes julgavam agora assistem em silêncio às reportagens na TV comunitária. Dona Etelvina, a beata, procura Rosa na porta de casa e com humildade pede desculpas. A gente erra por não saber. Me perdoa, minha filha. Seu Anselmo, resistente até o último segundo, finalmente se cala. O peso da vergonha é maior que seu orgulho. Enquanto isso, Miguel sente a ausência do amigo azul, mas continua surpreendendo. Com o incentivo constante de Rosa, Helena e a equipe, ele começa a desenhar. Suas mãos trêmulas no início, agora traçam asas, pássaros. E em um dos desenhos, a imagem clara de um menino sorrindo ao lado de um pássaro de penas cintilantes. Cada desenho é um passo, cada traço, uma palavra dita sem som, mas carregada de significado. Doutora Camila organiza uma pequena exposição na praça da vila, pendurando os desenhos de Miguel em cordas de varal, entre as árvores, para que todos possam ver. É uma maneira de mostrar que, mesmo sem voz, Miguel tem muito a dizer. Na inauguração da exposição, enquanto os moradores passeiam entre os desenhos, um canto familiar corta o ar. Lá no alto, voando livre, o ararinha azul sobrevoa a praça, como se quisesse lembrar a todos que ainda está ali, observando, cuidando. Miguel, ao ouvir o canto, corre até o centro da praça, olhando para o céu, braços abertos, como se também quisesse voar. Rosa, com os olhos marejados, sabe que a luta ainda não acabou, mas naquele instante
Sente que o amor que ela e o filho compartilham já atravessou fronteiras que ela jamais imaginou alcançar. O sertão, testemunha de tudo, agora canta junto com o Ararinha. A praça da vila, iluminada pelas luzes suaves dos lampiões pendurados entre as árvores, respira paz. Os desenhos de Miguel balançam ao vento, cada traço contando uma parte de sua história, uma luta silenciosa transformada em arte. No alto, o ararinha azul voa livre, pousando de vez em quando nos galhos das árvores, observando o movimento com seus olhos atentos, como se soubesse que ali, naquele pequeno pedaço de mundo, ele fez a diferença. Dona Nair, Helena, Doutor Pedro, Doutora Camila e até seu Chico estão presentes, sorrindo, compartilhando palavras de carinho com Rosa, que segura Miguel pela mão. O menino, agora mais confiante, caminha entre os desenhos mostrando cada um com orgulho para quem se aproxima. O clima é de celebração. Um ciclo se fecha, mas muitos outros estão apenas começando. Luísa, uma jovem jornalista da capital, transmite a cena ao vivo para as redes sociais. No encerramento da transmissão, ela se aproxima de Rosa para uma última mensagem. Dona Rosa, depois de tudo isso, o que a senhora diria para quem está assistindo essa história? Rosa respira fundo, os olhos brilhando de emoção e responde com o coração. Eu diria que a gente nunca deve deixar ninguém dizer o que nossos filhos podem ou não podem ser. Cada criança tem seu tempo, seu jeito de falar com o mundo. Às vezes, a gente só precisa aprender a escutar de outra forma, como eu aprendi com meu filho e com esse passarinho azul. Ela sorri, e Miguel, quase como se entendesse a importância do momento, segura forte a mão da mãe e, com um olhar sereno, aponta para o céu, onde o ararinha ainda voa. Enquanto a câmera foca no voo livre da ave, Luísa encerra. E para você que acompanhou essa história até aqui, conta pra gente nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Queremos saber onde essa esperança está chegando. E se essa história tocou o seu coração, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa, e se quiser apoiar esse trabalho, pode usar o botão do Super Thanks, que fica ali do ladinho do like. Qualquer valor faz diferença para manter essas histórias vivas e voando cada vez mais longe.